Olá, pessoal, tudo bem? Você chegou mais uma vez no melhor canal para poder estudar ciências. Na verdade, esse canal aqui tem vários outros vídeos que você também pode conhecer. No vídeo anterior, que é o episódio 1 sobre os sentidos, nós vimos que todos os sentidos, eles têm órgãos receptores e um órgão que processa, que interpreta as informações. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre um único sentido, que é a visão, um sentido tão importante e que nos favorece muito no nosso dia a dia. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe o que nós conhecemos como ilusão óptica. E a ilusão óptica nada mais é do que aquilo que você vê que não corresponde a uma realidade. Eu vou colocar aqui, só para a gente poder interagir um pouco, algumas imagens que parece que a gente está vendo algo que realmente não é. Essa imagem está parada, mas ela parece que ela se move. Conseguiram ver? Próxima é a ilusão de óptica. Essa imagem. Os círculos parecem que estão girando, mas na verdade não existe nada que está girando. Tudo nessa imagem também continua parado. Próxima imagem. Esses pontos, será que são pretos ou brancos? Eu digo esses pontinhos aqui, ó, que fica no finalzinho aí no início de cada quadradinho. São pretos ou são brancos? Mas na realidade é que para poder existir o sentido da visão, nós precisamos de luz. A visão ela é estimulada pela luz. Você já percebeu que quando tem pouca luz, você não consegue enxergar tudo que você costuma enxergar quando tem bastante luz? Durante a noite, a nossa visão é diferente do que durante o dia. E a luz, ela faz com que os impulsos nervosos, essas informações, sejam levadas, conduzidas até o cérebro, aonde vão ser projetada, formada, processada a imagem. Então, nós temos aí algumas estruturas que são muito importantes no nosso olho. E às vezes a gente não para poder prestar tanta atenção e entender da importância de certas estruturas. Por exemplo, a nossa sobrancelha, os nossos cílios, as nossas pálpebras. Todas essas três estruturas servem como barreiras de proteção para os nossos olhos. Já imaginou quando você faz educação física, quando você faz exercício, quando você corre, quando você soa? A sobrancelha, ela serve como se fosse uma barreira para que o suor não chegue, propriamente dito, nos seus olhos. Sabe quando você vai na praia ou vai em algum outro lugar que venta muito forte e a poeira vem ao seu redor, na direção dos seus olhos? Ou seja, é os seus cílios que te protege contra esses agentes que são externos. Mas para poder falar sobre olho, nada mais do que a gente entender as partes, as estruturas que compõem o olho. E o básico do básico do básico, nós temos nessa imagem aqui, que mostra o olho humano sendo dividido por duas estruturas principais. Nessa imagem que eu escolhi aqui na tela, nós temos aqui a íris, que na maioria das vezes é colorida. Muitas pessoas, a maioria da população tem os olhos com as cores mais escuras, como castanho escuro ou até mesmo talvez preto, e os olhos, ele vai receber, vai ter essa estrutura que vai dar cor aos olhos, que é chamada de íris. Depois, nós temos uma outra estrutura no olho que é chamada de pupila, e é pela pupila que existe um orifício, que é a mesma coisa que uma abertura, por onde que vai passar a luz, certo? Nas outras imagens, nós temos aqui olhos muito coloridos, com cores vibrantes, né? Azul, nessa imagem que eu escolhi, verde. É mais simples de detectar essas estruturas quando os olhos têm cores que são mais vibrantes.
mas independente do seu olho ter uma cor vibrante ou não, azul ou verde, deixa aqui nos comentários qual é a cor dos seus olhos. Você consegue ver, quando você coloca um pouco mais de luz, essas estruturas. Então, para a gente aprender agora, o que é mais importante para você, tirar 10 naquela prova que você vai fazer, nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura básica do olho humano. No slide anterior, eu mostrei para você as estruturas que nós conseguimos ver nitidamente nos olhos, certo? Nós falamos sobre a íris, que é a parte colorida dos nossos olhos. Também falei se ela pode ser vibrante ou não vibrante, essa cor. E a pupila, que é o orifício aonde entra a luz. Toda essa parte branca que tem aqui do lado dos nossos olhos, que muita gente chama de branco do olho, tem um nome bonitinho, tá? Científico para isso, que é chamado de esclera ou bulbo, tá? O branco do olho. Mas se a gente pegar essa imagem do olho e a gente fizer um corte para a gente conseguir enxergar todas as outras estruturas que tem lá dentro, que a gente vai estudar essas estruturas agora, você consegue ver uma imagem desse jeito aqui, ó, que está sendo representada ao lado. Se você fechar os seus olhos e colocar a mão acima das suas pálpebras, não é que você vai conseguir sentir e falar, nossa, eu sinto. Mas o que tem aqui por cima é uma estrutura chamada de córnea. Essa estrutura aqui, ó. É como se fosse uma placa protetora que serve para poder proteger mesmo a sua pupila e a sua íris. Após a córnea, nós temos o que nós chamamos de humor aquoso. No humor aquoso fica um líquido que protege os seus olhos, o contato da córnea com a pupila e a íris. Mas para poder falar sobre a visão, nós vamos agora entender o caminho da luz, que eu não falei sobre isso. Todas as vezes que nós recebemos luz, né, que ela é incidida aos nossos olhos, essa luz ela atravessa e faz um percurso, passando então, penetrando, né, a córnea, após isso o humor aquoso, passa pelo orifício, que é a parte pretinha do seu olho chamado de pupila, e chega até uma parte chamada de cristalino, ou em alguns livros, algumas literaturas, chamado de lente. Lente ou cristalino, não está errado nenhum dos nomes. A lente ou cristalino, ela tem a função de tentar focalizar a imagem. Sabe na câmera do celular, quando você pega e vai tirar uma foto e fica embaçado, e você clica, aí fica aquele quadradinho, na maioria das vezes, amarelo ou branco, e aí ele foca a imagem? No seu olho também tem essa estrutura. Aliás, os nossos olhos são bem parecidos, né? Para poder fazer uma câmera fotográfica, foi estudado os nossos olhos para conseguir chegar a cada dia o melhoramento dessas imagens. E aqui, então, a luz, voltando aqui, ela atravessa todas essas estruturas, chega até o cristalino, passa pelo humor vítreo, que é essa estrutura que compreende como se fosse o corpo do olho, né? O corpo ocular. E essa luz, chega até a retina. Tá vendo aqui, ó? Essa estrutura aqui com a setinha é a retina e aqui é a fóvea, que é uma estrutura que fica junto com a retina, que é onde que vai receber essa luz e vai interpretar agora esses sinais que estão sendo enviados para poder, depois disso, ser encaminhados pelo nervo óptico até o cérebro. E assim ser formada uma imagem. Mas eu ainda vou continuar falando sobre isso. Calma aí, tá? Não posso me esquecer de falar sobre essa outra estrutura que tem aqui no nosso olho, que é o coroide. Essa estrutura auxilia a captação de luz que vai chegar até a retina, tá ok? Lembrando que toda a esclera,
é toda a estrutura da parte do branco do olho, ela reveste todo o seu olho, e não só essa parte do lado de fora que a gente consegue enxergar, tá bom? Nosso olho é muito maior do que só essa parte, isso daqui é 1/3 do nosso olho. Nosso olho tem um tamanho mais ou menos de uma bolinha de ping-pong, tá? Nosso olho é grandezinho, digamos assim. Eu vou deixar aqui para vocês, como se fosse uma colinha, tá? De todas as estruturas que eu deixei, que eu acabei de mencionar lá no slide anterior, ok? E aí dá para você depois fazer leitura, pausar o vídeo se precisar. Tudo que eu acabei de explicar lá está aqui, tá? Ó, mais um. E ok. Agora eu quero convidar você para poder fazer um teste, para você ver acontecendo algo de verdade. Você vai precisar primeiro de estar em um local com pouca luz e você vai precisar de uma lanterna. Se você não tiver, você pode utilizar do seu celular. E aí você vai, por exemplo, no seu quarto, fecha as cortinas e vai na frente do espelho. E você vai ficar olhando na frente do espelho, mesmo que esteja escuro. E aí você vai colocar a lanterna nos seus olhos e você vai conseguir ver que a estrutura, deixa eu apagar aqui a minha luz, que a estrutura do seu olho, que o tamanho da sua pupila, ela vai mudar. Porque a nossa pupila, ela muda, ela é regulada pela quantidade de luz que nós temos. Então, em momentos que nós temos muita luz, a nossa pupila, ela fica contraída, ela diminui o seu tamanho. Na verdade, é a íris que é um músculo que se contrai ou dilata de acordo com a quantidade de luz que nós recebemos do meio externo. Todas as vezes que nós estamos em locais com pouca luz, a nossa pupila dilata. Ela aumenta o tamanho. Aumenta o tamanho para quê, prof? Por quê? Porque se tem pouca luz, você vai ter dificuldade de enxergar. Logo, com a pupila dilatada, aumentada, você vai conseguir captar a maior quantidade de luz, mesmo tendo pouca nesse ambiente, para conseguir enxergar melhor. Lá na retina, vou passar para a próxima imagem, que aqui está o escrito, e aí eu vou passar na próxima imagem para você entender o que eu estou falando. Lá na próxima imagem, nós temos aqui, então, um outro desenho com a estrutura do olho. Já expliquei todas as partes para poder ter incidência de luz. Então, aqui vai ter córnea, o humor aquoso, vai ter a íris e a pupila, onde que vai passar a luz, o cristalino, depois o humor vítreo, vai chegar depois a luz até a retina. Nessa última estrutura, que é interna lá do seu olho, nós temos 2 tipos de células. E essas células que são responsáveis pela captação da luz. E através dessas células, nós conseguimos enxergar coisas com cores e coisas com poucas cores. A gente diz na escala de cinza. Tudo isso por causa de 2 células específicas. Células que são chamadas de bastonetes e células cones. Então, essa imagem aqui, ó, vou pegar e vou ampliar, vou dar um zoom, ok? Então, nós temos células bastonetes e células cones. Vou voltar para você ler comigo. As células que captam a luz lá na retina são células fotorreceptores. As células cones são responsáveis pela visão com cores detalhadas. Eu falo assim com meus alunos, gente, células cones começam com a letra C, C de colorido. Então, células cones vão auxiliar para você captar imagens, visão com cores. E as células bastonetes são as células que começam com a letra B, de branco e preto. Então, você vai utilizar muito essas células quando você estiver em ambientes com pouca luz. Em locais com pouca luminosidade, você vai utilizar mais as células bastonetes. Existe uma doença chamada de daltonismo, que é só que uma curiosidade, que existem algumas pessoas que são daltônicas, que vai ter aí
uma diferenciação no tom dessas células cones. Nós chamamos aí de RGB, que vem do inglês, né? Red, green e blue. Vermelho, verde e azul. E essas células, elas conseguem transformar, juntar todas essas cores e formar milhares de cores. E pessoas daltônicas, elas podem ter como se fosse falha em uma dessas cores, e isso vai afetar a formação de outras cores, vermelho e verde, por exemplo. Para poder finalizar, porque eu falo demais, nós temos aqui agora uma imagem que compõe tudo. E eu vou fazer um resumão para você não esquecer mais. A visão é formada através da luz. Sempre será necessário luz para poder formar uma imagem. Então, através da luz, essa luz ela incide, ela passa pelas estruturas do seu olho, córnea, humor aquoso, atravessa a sua pupila, que é o orifício pretinho que tem no seu olho, passa pelo cristalino, aonde que é focalizada. No cristalino, essa imagem, por causa da lente, ela fica invertida. Quando passa pelo humor vítreo e chega na retina, essa imagem ela chega de ponta cabeça. Mas isso não tem problema, porque a sua imagem não é formada na retina. A retina agora vai enviar impulsos nervosos através do nervo óptico, que é essa estrutura que está com as setinhas verdes. Então, através do nervo óptico, vai ser formada, então, processada a imagem lá no cérebro, e essa imagem vai ser processada da forma normal, tradicional, em pezinha, do jeito que você consegue enxergar. Mas, na retina, não se esqueça, a imagem fica de ponta cabeça, tá ok? Por hoje é só, espero que eu tenha te ajudado. Deixe aqui nos comentários as suas dúvidas que eu vou tentar responder para poder te ajudar, tá bom? Um beijo, espero que você faça uma ótima prova. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!